Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Eu gravei um vídeo anterior, na verdade foi até uma aula sobre a abordagem articulação por articulação, que foi descrita por Gray Cook, que é um fisioterapeuta americano. Hoje, nessa aula aqui, eu vou mostrar como que a gente pode utilizar esse princípio ou essa abordagem na preparação do treinamento, ou seja, na fase ali, teoricamente, na fase inicial do aquecimento, a gente pode utilizar muito bem essa abordagem descrita por Gray Cook. Então, olha só, a gente vai ter o aquecimento, o treinamento, que a gente pode dividir em três partes principais, que seria, teoricamente, o aquecimento, a parte principal, que seria a parte que você desenvolveria as capacidades físicas, propriamente dito. Depois você vai ter a recuperação ou a volta calma. Quando a gente pega essa parte aqui do aquecimento, né, que eu disse para vocês que essa abordagem do Gray Cook, ela se encaixa muito bem. Porque no aquecimento, né, a nossa ideia do aquecimento é aumentar, né, as funções fisiológicas para favorecer, né, na parte principal, que seria no movimento ou na performance. Então, quando a gente traz esse princípio de Gray Cook de articulação por articulação para essa parte do aquecimento, a gente pensaria em utilizar, por exemplo, exercícios de mobilidade, articular, e a gente pensaria em exercícios de estabilidade. E aí, esses exercícios, por exemplo, de estabilidade, a gente poderia pensar como, por exemplo, exercícios de pré-ativação. Por exemplo, como exercícios do core, né? E aí do core a gente pode pensar tanto na parte central, como também, por exemplo, exercícios de estabilização da cintura escapular. Então, olha só que interessante, né? Eu disse para vocês que nesse conceito, né, nessa abordagem de articulação por articulação, o Gray Cook ele descreve que algumas articulações necessitam mais de mobilidade, tem uma função primária de mobilidade, e outras articulações, outros segmentos, mais estabilidade. Então, uma articulação tem que se mobilizar mais, outras articulações têm que estabilizar mais. Então, você pensando aqui nesse quesito, por exemplo, de mobilidade articular, você vai pensar mais nas articulações que eu descrevi para vocês lá na aula, que precisam de mais mobilidade. Então, por exemplo, vocês vão mobilizar, né, tornozelo, vocês vão mobilizar quadril, vocês vão mobilizar torácica e glenomeral. E vocês vão gerar, por exemplo, pré-ativação, por exemplo, de músculos do core, escápula torácica, por exemplo, que você vai gerar uma pré-ativação e a melhora da função de estabilização dessas articulações. Tá? Então, muitas vezes, nessa parte do aquecimento, óbvio que a gente pode também colocar alguma atividade cardio para gerar, por exemplo, aumento da temperatura corporal. Tá? E a gente pode incluir esses exercícios de mobilidade e estabilidade também para melhorar o movimento, ou seja, para preparar
para essa parte principal. Então, o nosso aquecimento ele tem que pensar em aumentar as funções fisiológicas para que na parte principal você esteja pronto para desenvolver as suas capacidades físicas. E nessa parte principal aqui, por exemplo, esse aquecimento, ele pode ter relação com a parte específica da parte principal. Então, por exemplo, você vai treinar nesse dia tal exercício, por exemplo, agachamento. E aí você sabe quais são as articulações envolvidas no agachamento, quais são os padrões de movimento do agachamento, e você vai fazer nesse aquecimento uma preparação para você desenvolver o agachamento da melhor forma possível. Então você vai melhorar a mobilidade das articulações que precisam de mobilidade e você vai gerar uma pré-ativação de segmentos ou articulações que precisam dessa estabilidade. Beleza? Então essa forma que eu utilizo o meu aquecimento, a preparação para o movimento, pensando muito nessa questão de aumentar, obviamente, as funções fisiológicas, temperatura corporal, função enzimática, enfim, eu penso nisso tudo, mas também penso muito em melhorar o movimento, deixar, né, as articulações mais móveis e outras articulações mais estáveis já para estar pronto para o movimento.